Olá pessoal, então chegamos aqui à aula da função PROC-V. Essa função ela é muito conhecida no mercado de trabalho, é muito comum as pessoas conversarem sobre ela chega a ser até um divisor de águas entre o nível, de uso do Excel, do usuário de Excel, e as pessoas costumam saber a classificar um usuário entre básico e intermediário, por exemplo, se essa pessoa sabe utilizar essa função PROC-V. Então vamos ver o que tanto tem essa função PROC-V, tá? Eu queria ler para vocês aqui, ó, na tela, que a função é uma função utilizada para uma pesquisa vertical, tá? Em uma base de dados baseada em um valor de referência. Ou seja, o que é que nós vamos construir aqui ao final, de cada passo da função PROC-V? Eu vou digitar aqui um código, onde eu quero criar uma consulta, que ele vai me retornar o nome do produto e o preço respectivo desse produto. É algo como se fosse assim, por exemplo, eu digito aqui o 0012, tá? Que seria, no caso aqui, o guarda-roupa, e ele me trouxesse o valor de 478,12 para esse produto, tá? Só que aí a gente poderia fazer a consulta para diversos produtos, diversas referências. Aqui é meramente um exemplo inicial, básico, para você que está vendo até a PROC-V pela primeira vez. Então vamos fazer bem passo a passo, comentando cada um desses passos e dando dicas também para você construir, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou deixar aqui em branco, ele vai dar um erro, a gente vai entender por quê. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar o PROC-V aqui e depois aqui nesse espaço. Olha só, eu digito função PROC-V, tá? E aí eu tenho esses elementos aqui, esses argumentos da função. O que seria o valor procurado? Seria essa informação aqui que eu vou digitar, que ele vai vir aqui na matriz tabela, por isso eu vou colocar um ponto e vírgula. E já vou aqui, gente, ó, fazer a seleção da minha matriz tabela, que é o meu intervalo de dados. Já vou fazer uma configuração aqui com a tecla F4, como a gente viu lá, nas formas de cálculos, e de fazer a fórmula referenciada absoluta, tá? Então, eu defini o meu segundo passo, que é a matriz tabela. Vou clicar no ponto e vírgula e ele pede o número de índice coluna. Gente, o que é esse número de índice coluna? Nada mais é do que um número que vai ser representado aqui pela coluna da minha matriz tabela, da minha base de dados. Então, por exemplo, se eu estou querendo aqui o produto, perceba que código é a coluna 1, produto é a coluna 2. Então, eu vou inserir essa referência, essa informação, que eu quero que ele retorne o conteúdo, dos dados contidos na coluna 2. É para isso que o Excel quer entender. E ponto e vírgula, aí um último argumento, o último parâmetro da função, que é colocar 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso, que consiste em dizer que você quer uma pesquisa exata ou uma pesquisa aproximada, tá? Então, a primeira versão que a gente vê do PROC-V é sempre a pesquisa exata. É o que vamos fazer agora, tá bom? Então, damos um Enter, ele vai dar um não encontrado, porque a gente não tem nenhum valor aqui para que a função funcione, mas vamos fazer um pequeno teste aqui, Eu vou digitar aqui o 0018, esse código aqui. Perceba que a fórmula aqui que a gente construiu faz o quê? Ela procura esse valor, vem aqui na base, na vertical, acha esse valor e retorna aqui essa informação, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o PROC-V novamente. Eu poderia fazer uma cópia ali da fórmula criada anteriormente, mas eu vou fazer aqui para vocês aprenderem a função no passo a passo, tá certo? Para ficar bem detalhado, explicado, tá certo? Para que vocês possam reproduzir isso no dia a dia de vocês. Então, eu vou fazer um PROC-V, eu vou definir qual é o valor que eu vou procurar, que esse valor pode sempre alternar. Eu posso fazer, gente, aqui é um exemplo, para essa aula, mas eu posso fazer o PROC-V para várias linhas e procurar ao mesmo tempo várias informações em outra tabela constante, até em outro arquivo do Excel, tá bom? Então, ó, vou dar o ponto e vírgula, vou digitar aqui, eu vou selecionar, melhor dizendo, a minha matriz tabela, que está nesse espaço, tá? Vou sempre, por segurança aqui, fazer o F4, Nesse caso nem precisaria, mas assim, é bom a gente se habituar a fazer a configuração do travamento dos intervalos,
Eu vou colocar agora não mais o 2, porque o meu índice coluna, ó, o número índice coluna, não é mais o 2, como que seria o produto, a descrição do produto, e sim o preço, que é a coluna 3. Então, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, eu vou colocar 3, ponto e vírgula, 0, para ser exato, e aí ele vai retornar o valor específico aqui, ó, do 0,18 da geladeira. Então, pessoal, ó, perceba, feito, construído, né, montada aí, pronta a nossa função, a nossa fórmula, né? Utilizamos a função PROC-V. Toda vez que você quiser trocar aqui de código, ó, 007, 0011, por exemplo, ele vai estar trazendo as informações, puxando as informações da base de dados, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.